2 Crônicas capítulo 7, verso 11. Você achou? O que é que estava acontecendo aqui, gente? Olha para mim. 7:11. O tão sonhado templo do povo de Israel estava sendo agora dedicado pelo rei Salomão. Durante muito tempo, os judeus louvavam a Deus em um tabernáculo. Qual era a diferença do tabernáculo para o templo? O tabernáculo era móvel. Foi o templo da época da peregrinação no deserto. Durante também muito tempo em Israel, não houve uma organização do culto a Deus. E Deus pediu que se construísse uma casa para honrar o seu nome. E Davi, o rei Davi, o primeiro rei segundo o coração de Deus, não foi a pessoa que teve o privilégio de construir esse templo, mas o seu filho Salomão. Israel só teve 3 reis durante o seu período de unificação, quando todas as tribos estavam juntas. Saul foi o primeiro, escolha deles, que foi atendida por Deus. O segundo foi Davi, o terceiro Salomão. Depois de Salomão, da morte de Salomão, o reino dividiu-se entre norte e sul. O sul ficou o filho de Salomão, Roboão, e o norte, Jeroboão, um rebelde que se rebelou contra a liderança, né, que tinha como Jerusalém a sua capital. Mas enfim, essa ideia de um templo para Deus, ela foi cultivada no coração do povo judeu desde a época que eles atravessaram o deserto. Deus queria marcar a ideia de um templo para Deus, um templo para Ele, um lugar que fosse santificado, um lugar que as pessoas, nem todos podiam entrar. Para você ter uma ideia, quando esse templo aqui foi construído, e que Salomão o dedicou, ele era dividido em 3 partes. O átrio, que era a sua parte de fora, entre os muros do templo, mas na parte de fora, dentro, como se fosse esse lugar onde vocês estão aí, que era o lugar santo. E existia uma cortina, digamos que aqui onde eu estou, um véu, e aqui esse lugar era chamado de Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança, que era a representação da presença manifesta de Deus naquele lugar. Para você ter uma ideia, o temor que se tinha naquele lugar era tão grande, que nesse lugar onde vocês estão só entravam sacerdotes. Lá fora as pessoas em comum, e aqui dentro só quem entrava era o sumo sacerdote, e ele só podia fazer isso uma vez por ano, de tão santo que era aquele lugar, de tão poderoso que era aquele lugar. Mas Deus criou toda aquela simbologia para mostrar também que a presença dele é santa. Há uma diferença entre esse tempo que passou e o nosso tempo. Mas vamos ler o texto. Dia da dedicação. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim. Repita comigo: ouvi essa oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Como vocês percebem, era o dia da dedicação daquele templo tão sonhado pelo povo judeu. E Salomão teve o privilégio de edificá-lo. Fico pensando, que privilégio aquele rei teve de edificar um lugar que Deus escolheu como representação da sua santidade, ao mesmo tempo lugar de manifestação da sua glória. E Deus diz o seguinte, que não é apenas um templo, não é apenas o templo por templo,
que faz com que a mão de Deus se mova ao nosso favor. Assim como não é o fato de estarmos aqui e esse lugar agora ser um lugar de reunião, onde a igreja está reunida para adorar o Senhor, não é o fato da gente estar aqui que torna esse lugar miraculoso, ou torna esse lugar com alguma força mística. Desde o começo, mesmo o povo sabendo que o templo tão esperado estava sendo construído, o Senhor quis mostrar que o caminho para o sucesso não é estar no templo, é o que o templo significa para Deus, o que eu faço com o templo. Ele disse: eu escolhi este lugar como casa de oração. Se eu mandar pragas contra o povo por causa da sua idolatria, se eu enviar algo sobre o meu povo por causa da sua desobediência, se esse povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que proclama Jeová é o meu Deus, se esse povo se humilhar, orar, me buscar, e ele frisa, se desviar dos seus, o que, gente? Os caminhos. Então eu vou ouvir do céu, se isso acontecer. O que é que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar que a beleza daquele templo foi mudada. Deus mudou o lugar da sua habitação. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse uma coisa muito importante aos discípulos. Ele disse assim, eu irei, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que está com vocês, mas estará em vocês, dentro de vocês. A era cristã é a era da mudança da localização do templo. Ao invés de Deus se manifestar em um templo para demonstrar a sua santidade, todos os requisitos que o sumo sacerdote tinha que cumprir para entrar aqui, naquele lugar onde estava a Arca da Aliança, e ali matar o seu sacrifício anual para pagar o pecado do povo de Israel. Jesus agora olha para nós e ele diz assim: vocês, meu povo, vocês é que são o meu templo. Vocês é que são o lugar da minha habitação, não esse lugar. Por isso que eu pedagogicamente sempre digo às pessoas, hoje é muito comum, hoje mesmo eu falei com um pastor do interior, um homem de Deus muito humilde. Ele disse: pastor Sérgio, estamos numa luta muito grande para construir o templo aqui no sertão. Eu não quis corrigi-lo e dizer: o templo já está construído. O que você está construindo é um lugar onde o templo vai se reunir. O que torna esse lugar especial não é esse lugar, mas nós, enquanto templo de Deus que estamos aqui. O que fará com que grandes coisas aconteçam nesse lugar não é esse lugar, mas o nível de santificação das pessoas que estiverem nesse lugar buscando a face do Deus vivo. Deus tem dado uma mensagem muito clara para mim e eu quero passar para vocês. Ele está dizendo para nós: Sérgio, diga ao meu povo, eu vou realizar milagres em suas vidas. Diga ao meu povo, eu realizarei coisas que, se lhes contasse antes, eles ficariam impressionados. Sérgio, diga ao meu povo que eu quero fazer maravilhas em suas vidas e em suas famílias, mas lembre ao meu povo que eles é que são o templo que precisa ser consagrado a mim em completa devoção. O Senhor quer a tua vida em completa devoção. Essa completa devoção, gente, é muito maior do que questões de filiação religiosa, o que quer que seja. Eu quero dizer para você e repetir o que ele diz aqui para Salomão. Ele diz assim, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome. Você se chama pelo nome de Jesus, sim ou não? Sim ou não, gente? Nós nos chamamos pelo nome de Jesus. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face, e ele diz assim, ó, e se afastar dos seus o quê? Maus caminhos. Quais são os seus maus caminhos hoje? O que é que hoje tira a tua santidade? O que é que hoje macula a tua vida? Pode ser de uma sociedade espúria, a uma prática nefasta, a um vício pornográfico, a uma... O que é? Um irmão nosso teve uma visão da nossa igreja domingo passado, e ele não é um homem de... Esse irmão não é um irmão de quer, não. E ele contou isso em profundo temor. Ele disse que estava aí no domingo e visualizou um corpo humano, e ele via dentro desse corpo humano veias entupidas, desordem nos seus sistemas, e ele ficava profundamente triste, porque na visão Deus dizia a ele que ali era a igreja. Mas de uma hora para outra a visão começa a mudar, e ele vê aquele mesmo corpo com veias entupidas, com sistemas em colapso, a funcionar plenamente, a ter os seus sistemas totalmente restaurados e com vida. Quem é o corpo? Somos nós. A intensidade do poder e da ação do Senhor no nosso meio será diretamente proporcional à santidade que nós buscarmos enquanto templo do Espírito. Deus está dizendo, não é só orar que resolve. Tem muita gente que continua vivendo a vida de sempre e ora a Deus, está em todos os cultos de oração possíveis, em todas as vigílias imagináveis ou inimagináveis, mas elas esquecem de algo que Deus acrescenta à oração. Ele diz, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então a minha graça, será superabundante sobre as vossas vidas. Quando nós tivermos a consciência plena, um temor gostoso, não medo do nosso Deus, mas aquele temor de reverência que nós precisamos ter com o nosso Senhor. Quando nós começarmos a afastar na nossa vida amizades, práticas, palavrões, piadas sujas, relacionamentos espúrios, práticas nefastas, ilegais, corruptas, e quando, deixando tudo isso, nos humilharmos na presença do Deus vivo e buscarmos o seu nome e orarmos intensamente enquanto corpo de Cristo, Ele diz, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua vida com grandes realizações. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você vai sair daqui com um temor reverencial no seu coração, de que você não está saindo do templo, você é o templo, e esse templo ou está adornado para Deus, ou está preparado para o diabo. De quem é o seu templo. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.